Olá meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros, estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade, vai ser a parte 2 do vídeo anterior. Nós tratamos sobre a importância e o cuidado que nós devemos ter quando nós fazemos escolhas em nossas vidas, quando nós tomamos algumas decisões importantes. Pois como nós falamos no vídeo anterior, as decisões e escolhas que nós tomamos, elas podem gerar grandes consequências em nossas vidas. Sejam essas consequências positivas ou negativas. E por isso é extremamente importante nós tomarmos cuidado com as escolhas que nós fazemos, com as decisões que nós tomamos. E é até engraçado, irmãos, porque quando a gente tem dúvidas sobre a utilização de algum equipamento, a gente logo vai olhar, vai procurar o manual do fabricante e vai consultar ali, ou pelo menos, às vezes, a gente vai consultar um especialista naquela área. Mas quando a gente fala sobre as decisões importantes em nossas vidas que a gente deve tomar, as pessoas, infelizmente, acabam fazendo as coisas de qualquer maneira. Não buscam a direção, não consultam, não pedem conselho, aconselhamento para tomar, às vezes, decisões importantes na vida. E a gente vai falar justamente disso, sobre essas ponderações que nós devemos fazer acerca das escolhas e das decisões que nós tomamos, para evitar que essas decisões, essas escolhas nos tragam sérios transtornos. Eu queria dar um conselho para você, uma recomendação, uma orientação para todos nós. Quando você se sentir perdido, sem saber a direção a seguir, sem saber para onde ir, faça como nos ensina a palavra do Senhor lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Peça a Deus sabedoria e discernimento para tomar a decisão correta. Pois a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, que Deus ele concede àqueles que pedem a Ele sabedoria. Hoje, infelizmente, as pessoas fazem tudo, querem fazer tudo de forma rápida, de forma veloz, e isso por si só não é ruim. Por exemplo, quando se trata de uma pessoa que se encontra com uma doença grave, é normal nós queremos rapidez no atendimento, e isso é totalmente compreensível. Mas existem, irmãos, coisas em que a paciência e a tranquilidade deveriam prevalecer em relação à rapidez e à velocidade com que às vezes nós decidimos ou nós tomamos alguns caminhos em nossa vida. Infelizmente ninguém tem paciência, parece que ninguém tem mais paciência para esperar. As pessoas ficam logo irritadas com a demora, seja essa demora qual for. As pessoas querem ver logo o resultado, não conseguem muitas das vezes esperar o tempo necessário para aquela determinada coisa. Como disse, existem coisas que a gente precisa de rapidez, como foi o exemplo que dei sobre uma doença grave. Mas existem coisas que há uma necessidade de esperar o tempo determinado. E quando a gente fala disso, a gente percebe que os jovens de hoje, eles dão muita ênfase a redes sociais, principalmente aquelas redes sociais onde existem pouca necessidade de se escrever ou de ler. O Twitter, por exemplo, é tão usado hoje, é uma ferramenta que demonstra essa necessidade de rapidez. As mensagens do Twitter são de apenas 144 caracteres, ou seja, é uma informação muito rápida e extremamente resumida. E as pessoas, muitas pessoas, leem aquela informação de 144 caracteres e tiram aquela informação que é totalmente superficial e incompleta, como se fosse uma grande verdade, sem sequer um aprofundamento sobre aquele determinado assunto. E é justamente essa precipitação, essa rapidez que não é assim desejada. As pessoas querem uma internet cada vez mais rápida, mais veloz. O 3G já ficou para trás, muitas vezes nem se fala no 3G. O 4G, que a gente usa hoje, usa muito hoje, daqui a pouco vai estar em desuso. Hoje já se fala no 5G, internet de altíssima velocidade. E já vem surgindo por aí uma internet via satélite, que vai ter uma velocidade muito maior do que o 5G, e uma abrangência, uma cobertura muito maior. Então as pessoas hoje têm essa necessidade pela rapidez, pela velocidade, que nem sempre é prudente, nem sempre é bom.
Outra dificuldade que eu percebo, principalmente nos jovens, é que muitos querem chegar ao topo de suas carreiras de forma meteórica, extremamente rápida. Às vezes, isso acontece sem passar pelas etapas obrigatórias e necessárias para o amadurecimento. E com isso, essas pessoas acabam queimando essas etapas. E quando chegam lá no topo, se sentem muitas das vezes incapazes e desqualificados para lidar com as situações inerentes ao cargo que ocupam. E infelizmente, muitas dessas pessoas que chegam a essa situação acabam se desesperando. Às vezes chegam até o ponto de querer tirar a própria vida, porque chegaram numa posição que desejavam, mas não têm maturidade, não têm experiência, não têm know-how suficiente para administrar, para gerenciar aquela situação. E às vezes entram em desespero, entram em profunda agonia, em ansiedade, depressão, e às vezes querem tirar a própria vida. Isso é muito triste. A gente tem que entender que existem coisas na nossa vida que existem um tempo necessário. E às vezes até obrigatório. Por exemplo, a gravidez. A gravidez normal ela dura 9 meses. Mas há casos em que o bebê nasce de forma prematura. Isso não é desejável. Ou seja, o desejável e o correto é que a gravidez tenha a duração de 9 meses, de 40 semanas. Mas às vezes há justamente essa antecipação por algum motivo, por algum problema. E não é, como disse, desejável nem para os médicos, nem para as mães. E infelizmente as pessoas têm vivido às vezes de qualquer forma. Não se organizam e nem buscam saber para onde estão indo. Vão seguindo a maré, assim como diz aquela música, deixa a vida me levar. No livro dos Provérbios, livro de sabedoria, Provérbios no capítulo 15, versículo 22, a palavra do Senhor diz o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho e entendimento, mas são bem-sucedidos quando há compreensão. E essa é uma grande verdade. Às vezes os nossos planos fracassam por falta de entendimento. E muitas das vezes são bem-sucedidos quando há compreensão. Compreensão da vontade de Deus, compreensão do que a gente tem que fazer, né? Compreensão das coisas que haverão de vir mediante aquela situação. Quando nós estamos perdidos e com dúvida do caminho a seguir, só tem uma solução. Devemos buscar orientação. E buscar orientação no Senhor. E a gente não deve seguir os desejos do nosso coração, porque o coração do ser humano é enganoso. A palavra do Senhor nos afirma lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha só, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E faz uma pergunta, quem o conhecerá? Ou seja, nós não conhecemos os intentos dos nossos próprios corações. E às vezes nós somos conduzidos pelo desejo do nosso coração para um caminho que não é um caminho bom. E por isso que a gente deve ponderar, pedir a direção ao Senhor, buscar em Deus orientação, conversar com as pessoas mais experientes, pessoas que já passaram por aquela determinada situação, para a gente poder amadurecer o caminho que a gente deve seguir, as decisões que nós devemos tomar, para que essas decisões sejam mais retas e corretas possível, para evitar algum dano, algum mal maior. E é esse o objetivo desse vídeo, nos alertar para a importância e para o cuidado que nós devemos ter quando nós vamos tomar alguma decisão ou quando nós vamos escolher algum caminho a seguir. Provérbios no capítulo 4, versículo 23, há um outro alerta sobre o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Infelizmente, como disse, as pessoas tomam decisões extremamente importantes, sem ao menos ponderá-las de forma equilibrada e madura, e decidem muitas das vezes por impulso. E isso, irmãos, é muito perigoso, é muito temeroso. Decidir as coisas no calor da batalha nos leva, às vezes, a tomar decisões impulsivas e muitas das vezes decisões precipitadas. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus nos dá uma outra orientação, nos dá uma outra dica que nós devemos observar. Diz o seguinte: veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Infelizmente, muitas pessoas não têm olhado nem por onde caminham, nem por onde estão andando, nem por que caminho estão prosseguindo.
e isso é temeroso. Eu vou deixar aqui algumas perguntas que podem nos ajudar a tomar melhores decisões. E eu espero que ajude você, porque elas têm me ajudado bastante nas escolhas que eu tenho feito. A primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente vai tomar alguma decisão é: essa decisão é correta? É lícita? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E nós, às vezes, devemos ponderar essas informações, essa orientação, antes de tomar uma decisão. A segunda pergunta que nós devemos fazer é prudente tomar essa decisão agora? Ou seja, isso vai ser bom para mim nesse momento? Não é uma decisão precipitada, essa decisão realmente é necessária agora, nesse momento? Por exemplo, às vezes você quer comprar um novo carro e muitas das vezes não é o momento adequado, os preços estão altos, às vezes você tem outras dívidas mais importantes. Então é um tipo de decisão que você tem que ponderar. Realmente é necessário eu mudar de carro agora? Há uma necessidade? Isso de fato é importante agora? É relevante, extremamente necessário? A terceira pergunta é algo que não irá comprometer a minha vida com Deus, a minha comunhão com o Senhor, e nem irá me tornar escravo dessa decisão? Então a gente tem que pensar também nessa área. Nós que somos cristãos, que somos tementes a Deus, temos que perguntar: será que isso não vai comprometer o meu relacionamento com Deus? A quarta pergunta é: essa decisão é coerente com a minha fé, com as orientações que a palavra do Senhor me ensina? E a quinta pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: essa é uma decisão útil e não é uma decisão egoísta? Ou seja, essa decisão ela pode me possibilitar, quem sabe, ajudar até outras pessoas? Ou eu estou tomando essa decisão apenas de forma egoísta, de forma a simplesmente querer fazer alguma coisa para mim, de forma egoísta, sem olhar, às vezes, para o meu cônjuge, para os meus filhos, para a minha igreja, para os meus irmãos, para a minha família? Então, se você ponderar essas 5 perguntas e, de acordo com a sua resposta, aí tome a decisão ou pare e peça orientação. Por exemplo, se você responder sim a todas as perguntas, vá em frente, toque o barco, tome a decisão. Mas se disser sim para a maioria delas, ore, reflita, busque mais orientação do Senhor, converse com as pessoas que têm mais experiência e só após isso tome essa decisão. Mas se todas as respostas que você deu foram não, então pare imediatamente, pare agora, não tome nenhuma decisão. Primeiro busque orientação, verifique todas as circunstâncias, todas as situações, para só então você tomar alguma decisão. Ou se você tomar uma decisão sabendo que todas as suas respostas foi não, há uma grande chance dessas decisões, dessas escolhas que você for fazer, gerarem consequências negativas para você e para a sua vida. E isso realmente é o que a gente quer evitar. Porque afinal de contas, irmãos, o tema desse vídeo é justamente esse alerta. Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E como nós falamos no primeiro vídeo, infelizmente, muitas pessoas saem caminhando por aí, sem saber para onde vão, sem saber o objetivo final. E a gente tem que ter muito cuidado nas decisões e nos caminhos que nós vamos seguir. Pois esses caminhos, essas decisões podem nos trazer bênção ou nos trazer maldição em nossas vidas. Nós devemos ponderar, refletir bem antes, buscar orientação a Deus, em Deus, orando, pedindo sabedoria, discernimento, direção, conversar com as pessoas que têm mais experiência, com pessoas que já passaram por essa determinada situação, para que elas possam, através da experiência positiva ou negativa dela, nos trazer um ensinamento, nos trazer um alerta, para que a gente possa tomar a decisão de maneira mais sábia. E nesse momento, irmãos, que a gente vai chegando para o final do vídeo, a minha oração, o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e que Deus ele conceda para você, para mim, para todos nós, sabedoria e discernimento para que nós possamos tomar as melhores decisões e que nós possamos seguir os melhores caminhos, sempre guiados por Deus.
sempre conduzidos através da direção segura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Ele possa te dar a sabedoria e o discernimento necessário para que você possa fazer boas escolhas e para que você possa tomar decisões retas e corretas em sua vida. E para você que acompanhou nossa mensagem até aqui e que ainda não é inscrito no nosso canal, queria pedir a você, clica aqui, ó, inscrever-se e se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike, mas sinceramente peço a Deus que você tenha gostado das nossas mensagens, que as nossas mensagens estejam abençoando a sua vida, pois elas são feitas com muito carinho e com muito temor do Senhor. Então deixe seu comentário, que eu gosto de ler cada comentário e respondo a cada um deles. E continue acompanhando o nosso canal e ative o sino de notificação e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, fiquem com Deus.